Oi galera, se tem uma coisa que é capaz de unir todos os brasileiros, essa coisa é o ódio. E como diz aquele ditado, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Tanto que não é por acaso que todo brasileiro se lembra onde estava no dia do 7-1. Mas muitos brasileiros podem ter esquecido onde eles estavam na premiação do Oscar de 1999. Janu! Aríssimo. O Brasil estava com uma expectativa muito alta para o Oscar daquele ano, porque nós tivemos duas indicações: melhor filme estrangeiro e melhor atriz. O filme em questão era Central do Brasil, dirigido pelo bilionário que a gente mais passa pano, porque diferente de bilionário que brinca de foguete ou de bilionário que brinca de submarino, esse aqui tá fazendo cinema. E as chances do Brasil eram muito altas, mas nós tínhamos duas pedras no sapato. Uma das pedras era o filme A Vida é Bela, que acabou levando o prêmio de melhor filme estrangeiro, e a outra pedra no sapato era uma atriz loira chamada Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow? Gwyneth Paltrow? Que porra de nome é esse? Que roubou o nosso Oscar. Então galera, pelo título do vídeo e pela thumbnail, vocês já devem ter percebido que hoje eu tô falando sobre Shakespeare Apaixonado, tradução direta do título original, chamado Shakespeare in Love, Momento Recado. Antes de falar desse filme, eu tenho algo muito maneiro pra contar pra vocês. Não pode tudo ser só desgraça, né? Tem que rolar uma coisinha maneira às vezes. E essa coisa que rolou é maneiríssima. O canal cumpriu os requisitos pra monetizar. Para galera, as palmas tem que ser pra vocês. Vocês que tornaram isso possível. Fofos. Muito obrigado pelo apoio, galera. Desde o vídeo que eu lancei sobre a bomba chamada Emília Pérez, muitas pessoas têm aparecido por aqui, isso me deixa muito contente. E agora o canal ativou o lance dos membros. Eu ainda tô me organizando direito, então até o final desse mês eu posto um vídeo explicando certinho como vai funcionar. Mas umas coisas que eu pretendo fazer é um vídeo por semana só para membros, onde eu vou falar sobre alguma coisa aleatória, algum episódio de série, alguma cena específica. Eu amo falar sobre música também. Inclusive isso era algo que eu fazia no começo do canal, mas aí eu parei porque o YouTube vê com maus olhos você ficar misturando temas. Eu também fazia uns vlogs pensando pensamentos. Enfim, o vídeo para membros vai ser alguma dessas coisas. Os vídeos de quinta continuam sendo para todo mundo, como sempre foi. E eu acho péssimo isso de fazer um conteúdo só para uma parcela do público. Eu sei que às vezes dá vontade de ajudar todos os criadores de conteúdo que a gente gosta, mas às vezes a nossa condição financeira não permite. Se o YouTube pagasse um salário decente para todas as pessoas que produzem conteúdo, eu com certeza postaria os vídeos para todo mundo. Mas até o momento eu não ganhei nada com o YouTube. Na real, eu só gastei. E assim, seria muito bom ter um retorninho, porque, né, os vídeos dão um maior trabalho. Eu faço tudo sozinho. Roteiro, gravação, edição, preparar as thumbs, as publicações, enfim. Se teu coração quiser e o teu bolso permitir, cogita se tornar um membro. Seria uma ajuda muito maneira. Caso você queira ajudar, mas não quer ser membro ou não tem cartão de crédito para vincular aqui, tem uma chave Pix na descrição do vídeo. E era esse o recado, muito obrigado por tudo, vocês são incríveis, galera. Tamo junto. Então, né, continuando o vídeo, Shakespeare Apaixonado foi um filme lançado em 1998, concorrendo ao Oscar de 1999. O filme foi dirigido por John Madden e os roteiristas foram Mark Norman e Tom Stoppard. O filme custou 25 milhões de dólares para ser produzido, o que é relativamente pouco se tratando de cinema estadunidense, e faturou impressionantes 289 milhões de dólares. Enfim, com esse sucesso foi um milagre não terem feito Shakespeare Apaixonado 2 ou Shakespeare se apaixona novamente, alguma merda do tipo. E esse filme tem muitas polêmicas envolvidas. Eu vou falar sobre elas na análise, mas antes disso, eu vou contar pra vocês essa história. Será que o Shakespeare estava realmente apaixonado? Vem comigo que eu te conto. Bom galera, o nosso filme começa longe e há muito tempo, lá em Londres, e aí aparecem umas informações que no auge do teatro elizabetano, e não galera, não é um esquema de apostas teatrais, desculpa galera, eu não podia perder essa, esse canal aqui não compactua com bets, só se elas pagarem muito bem, chama no zap.
Enfim, o teatro elizabetano foi um tipo de teatro que ocorreu na Inglaterra de 1558 a 1603. E bom, ele tem esse nome esquisito porque ele aconteceu no reinado da Rainha Elizabeth, a primeira Rainha Elizabeth, não essa daí, editor. Não tá prestando atenção no que eu tô falando e aí depois vai vir comentar algo que eu já tinha dito no vídeo, né? Vai se fuder, Kleber do futuro. Você não vale nada. Enfim, esse momento foi muito importante para a dramaturgia britânica, porque foi nesse período em que um cara chamado William Shakespeare se destacou, e é ele que nós vamos acompanhar quase o filme inteiro. Enfim, informações, né? Mas voltando pro filme, mais informações aparecem que nessa época haviam 2 teatros principais. No norte da cidade ficava o Curtain Theatre, que era um teatro frequentado pela realeza e pela burguesia, e esse teatro era comandado por um cara chamado Richard Burbage, que era um dos atores mais famosos da Inglaterra naquela época. O outro teatro se chamava Rose e ficava do outro lado do rio, construído por um cara chamado Philip Henslow, um comerciante que estava tendo problema com agiotas. Pague o que me deve! E é nesse clima gostoso que o filme começa, com o agiota e seus funcionários cobrando Henslow. O nome desse agiota aqui é Mr. Fenneman, mas a gente só vai chamar ele de agiota. E ele tá querendo saber quando ele vai receber a grana que o Henslow tá devendo pra ele. E o Henslow fala que ele encomendou uma peça e que logo ele vai poder pagar. Mas o Mr. Fenneman, nosso senhor agiota, ele não ficou rico sendo bonzinho. Então ele pressiona tanto o Henslow que ele acaba chamando o agiota pra ser sócio dele na peça. Boa parte dos lucros vai pagar o que ele deve pro agiota e o que sobrar fica pra pagar o elenco. E apesar dele ser um agiota, ele apoia a cultura, galera. Ele quer ver a peça acontecer. O Henslow é liberado e vai atrás do autor que ele contratou para fazer uma peça. Simplesmente um maluco que até hoje é muito considerado na dramaturgia. Senhoras e senhores, Shakespeare. O Henslow quer saber da peça que ele encomendou e o Shakespeare disse que vai fazer assim que ele achar a sua musa. Enquanto eles andam pela rua e discutem, o Shakespeare entra num lugar para falar com um cara que é boticário, alquimista e astrólogo, entre outros títulos como padre da psique e interpretador de sonhos. Achei muito conceito ficar se dando títulos, então se você já se inscreveu aqui no canal, você pode me chamar de youtuber do absurdo, falador de abobrinha e alucinação coletiva. Agora, se você não é inscrito, não me chama de irmão não, brother. Se inscreve aí, pô. Enfim, é esse cara de muitos títulos, e o Shakespeare conta pra ele que a inspiração dele se foi. Que a tinta do tinteiro secou, que ele se sente vazio. E ele conta pra esse doutor que ele é casado, mas que sua esposa mora longe, que eles não se veem há 4 anos. Conta também que ele é pai de gêmeos e que desde que os gêmeos chegaram nunca mais teve um. Aí o doutor dá uma pulseira de serpente pro Shakespeare, fala que é pra ele escrever o nome dele num papel e colocar na boca da serpente e entregar pra mulher que ele tá afim, porque essa mulher vai sonhar com ele e que as palavras dele fluirão como um rio depois disso. Tá em poesia. Saindo de lá, o Shakespeare vai falar com o diretor do outro teatro, o Burbage. Fala pra ele que tá fazendo uma peça nova, ele fala que quer comprar, e ele diz que já vendeu pro Henslow por 10 libras, mas a gente sabe que o Henslow tá fudido. Porém, quando o Henslow aparece por lá, o Burbage dá uma grana pro Shakespeare e fala que paga outra metade quando ele levar a peça. O Burbage sai porque a rainha tá por ali pra ver uma peça. A peça em questão é uma comédia, as pessoas se divertem, tem cachorro, Enquanto isso, uma mulher já chega beijando o Shakespeare e o Shakespeare entrega a pulseira de serpente pra ela. Só que essa mulher é envolvida com o Burbage. O Shakespeare e o Henslow assistem a peça, e lá nesse teatro tem uma pessoa assistindo, uma pessoa interpretada pela Gwyneth Paltrow, ai que nome filha da puta, por aquela loira lá que roubou o nosso Oscar em 1999. Canalha! Enfim, ela ama teatro, sabe todas as falas de uma peça que foi feita pelo Shakespeare. E na sua mansão, à noite, ela conta pra sua ama que ela quer poesia, ela quer aventura, ela quer amor. A ama fala que teatro não é pra ela, que ela tenha que se casar bem, e que lá na peça, um cara chamado Lord Vassex havia ficado olhando pra ela. O Shakespeare escreve a peça que o Burbage pagou pra ele fazer e sai pra entregar. E quando ele chega lá, ele encontra o cara que a gente vai chamar de fiscal dos teatros no
com a mulher para quem ele tinha dado a pulseira de serpente. O Shakespeare fica decepcionado, ele sai de lá e joga o roteiro numa lixeira que tá pegando fogo. Enfim, o Shakespeare chega numa taverna e o Hansel tá lá, convocando as pessoas que estão ali para fazerem um teste para a peça que eles vão produzir. Aí geral sai da taverna e vai lá fazer o teste, o Shakespeare continua por lá e chega um cara chamado Christopher Marlowe, interpretado por um cara que fez um dos meus filmes preferidos, Della Morte dell'Amore, que me foi apresentado pela minha amiga Maru. Te amo, Maru. Enfim, esse Marlowe também escreve peças, só que ele trabalha mais pro Burbage, que é o queridinho da rainha. O Shakespeare tá sem ideias, a única coisa que ele sabe é o nome da peça, Romeo e Ethel, a filha do pirata. E numa conversa rápida, o Marlowe dá várias ideias boas pra ele. No Teatro Rose eles estão fazendo os testes, mas a maioria da galera manda muito mal. O Hansel sai um pouco, o Shakespeare fica lá sozinho e nisso chega uma pessoa chamada Thomas Kent para fazer o teste. E o Thomas interpreta um trecho de uma peça do Shakespeare e ele fica abalado. Ele pede pro Thomas esperar, mas o Thomas corre. O Shakespeare vai atrás, mas como o Thomas estava na vantagem, ele escapa e chega numa mansão. A mansão da família do Sir Robert de Lesseps. E o Thomas chega correndo, tirando o chapéu, seus cabelos loiros ao vento. Opa! O Thomas não é o Thomas. O Thomas, na verdade, é Viola de Lesseps, filha do dono daquela mansão, a amante do teatro, a Gwyneth Paltrow. A Gwyneth Paltrow. Eu odeio esse nome. E ela se disfarçou de homem porque naquela época mulheres eram proibidas de atuar. Era um ofício totalmente masculino. E se algum teatro fosse contra isso, seria condenado por várias coisas, tipo indecência, infâmia e outras palavras que as pessoas usam quando precisam dar uma desculpa para sua moralidade, mas não sabem muito bem o que dizer. Enfim, o Shakespeare bate na porta da mansão, a ama atende e ele entrega para ela um papel, pede para ela entregar para o Thomas Kent e diz que vai ficar esperando por ele. Anoitece, uma banda aparece lá para tocar. O Shakespeare por acaso conhece os caras e entrosa lá no recinto com eles. E chega também o Lord Wessex, que quase atropela a banda de cavalo, foda-se. Rola um baile e o pai da Viola tá oferecendo ela pro Lord Wessex. Lá dentro, o Shakespeare vê a Viola e fica em choque. Ela tá dançando com uma galera, ele entra na dança. Eles trocam palavras, trocam olhares, mas o Lord Wessex tá ali na bota dela. E quando ele percebe que o Shakespeare e ela estão muito próximas, ele já chega ameaçando ele. Porque segundo o Lord Wessex, o Shakespeare tá cobiçando a propriedade dele. E já vimos que é escroto, né, galera? A mulher não é tua posse não, seu fudido. Porra, e pensar que tem uns malucos que em 2024 pensam uma merda dessa, né? Enfim, quando o Lord Wessex pergunta o nome do Shakespeare, ele fala que o nome dele é Christopher Marlowe, que é o nome do outro dramaturgo, e o Shakespeare fica esperando até que a Viola esteja livre, e eles conversam, ela na sacadinha, ele lá embaixo. Ele escala até lá pra falar com ela, mas a ama aparece e dá um susto nele, ele dá um susto nela. Aí o Shakespeare cai nos arbustos e ele sai correndo de lá, e ele passa a noite na canetada violenta, e no dia seguinte eles têm algo pra começarem os ensaios. E enquanto eles estão ensaiando, chega a trupe do Almirante, que são os atores bons que estavam viajando. O agiota tenta botar moral, mas o chefe da trupe bota uma moral maior ainda. Enfim, o Shakespeare se anima, mas ele fala que ainda tá faltando o Thomas Kent. Fora do teatro, Shakespeare conversa com uma criança chamada John Webster, que também é um dramaturgo inglês importante e tal. E quando Shakespeare volta pro teatro, o seu Romeu já tá lá, o Thomas Kent, a Viola. O Shakespeare então entrega um soneto, pede pro Thomas Kent entregar esse soneto pra Viola. E quando a Viola barra Thomas dela fica toda, ai que tesão. O Lord Wessex está na mansão da Viola esperando por ela. Ela chega atrasada, mas ela esqueceu de tirar o bigode. A ama dá uma corridinha e puxa ele bem rápido. Aí o Wessex comenta com ela que eles vão se casar dali 2 semanas. E que eles vão para Virgínia, que é uma das 13 colônias, vulgo Estados Unidos da América. A Viola fica arrasada e escreve uma carta para o Shakespeare dizendo que ela vai ter que se casar com o Lorde e se mudar. Os ensaios rolando, tudo certo. Quando a noite chega, o Shakespeare sai e encontra o Burbage no caminho, que pergunta sobre as páginas que ele encomendou. O Shakespeare dá de braços e sai correndo e vai atrás do Thomas Kent para saber se ele entregou a carta para Viola. A Viola
Viola / Thomas fala que sim e que a resposta dele tá ali. Ele vai até o barco que ela tá, ele lê a carta e fala que tá de coração partido, mas ele enrola muito pra dizer isso. Tá em poesia de novo. E aí o Thomas beija o Shakespeare, desce do barco e vai pra mansão. E aí o barqueiro conta pra ele que aquela é a Viola. Ele sobe até o quarto dela, os dois conversam um pouco e... A ama percebe o que tá rolando e fica lá de guarda. O Shakespeare acorda, tenta ir embora, ela segura ele até ele falar que ele não queria ir, porque a obrigação dele era fazer a peça. Aí ela manda ele ir, porque né, ela quer atuar e tal. Rolam mais ensaios e durante aquela semana é isso, é ensaio, é sexo, é escrever a peça. E é mais ou menos nesse momento que a peça se torna Romeu e Julieta. E o agiota que demonstra que ele está encantado com a peça que ele está vendo surgir. No domingo, o Shakespeare acorda na cama da Viola e eles se tocam que é o dia que ela precisa ir lá falar com a rainha. E o Shakespeare vai junto, fingindo ser uma ama da Viola. Lá no rolê, o Wessex pergunta pro Shakespeare disfarçado quem é o homem do teatro que tá cortejando a Viola, e ele confirma que é o Christopher Marlowe. E na reunião com a rainha, a Viola diz que um autor específico sabe sim sobre o amor. E galera, a rainha Elizabeth I era escrota com geral aqui. Ela é escrota com a Viola, ela é escrota com o Wessex, e se mais alguém tivesse falado com ela, provavelmente ela teria sido escrota também. E rola uma aposta se uma peça pode mesmo representar tão bem o amor. Aí a rainha chega pro Lord Wessex e fala que ele pode casar com a Viola, mas que o coração dela já tem outro dono. E o Wessex tem total certeza de que é o Marlowe. E no dia seguinte o Marlowe vai conversar com o Burbage, falando que ele terminou a sua última peça. O Burbage fala que ele tá como encomendada uma comédia do Shakespeare. E o Marlowe conta pra ele que na verdade o Shakespeare fez a peça pro Henslowe. O Burbage fica puto e tira a mulher do colo dele. A pulseira dela voa e quebra, aí ele vê aquele papel com a assinatura do Shakespeare dentro. Aí o maluco ficou duplamente puto, né? E vai até o Teatro Rose pra causar. Rola uma treta generalizada, mas a equipe do AJ é melhor na treta, então a galera do Teatro Rose ganha a batalha e vão comemorar numa taverna, e lá o Shakespeare fala que fez um papel pro AJ, que fica todo emocionado. Porém, lá a Viola / Thomas fica sabendo que o Shakespeare é casado e sai de lá correndo. O Shakespeare vai atrás dela, mas no caminho um cara para ele pra dizer que o Marlowe foi assassinado. E o Shakespeare fica arrasado achando que a culpa foi dele. No dia seguinte, a Viola tá indo na igreja com a ama dela. O Wessex encontra elas no caminho e conta pra Viola que um dramaturgo foi morto. Ela fica na bad achando que era o Shakespeare. Ela não sabe que o Wessex pensa que o amado dela é o Marlowe. Só que na igreja, o Shakespeare reaparece. E como o Wessex acha que ele é o Marlowe, ele sai correndo, falando: "Ah, fantasma não!" A Viola vai atrás dele, eles conversam, e aí ele elogia o Marlowe. E a Viola fala: "Nossa, eu nunca ouvi você falar bem dele antes." E o Shakespeare fala que é porque ele não tinha morrido ainda. Essa aqui eu achei boa. Enfim, ele conta o desfecho da peça pro elenco, e depois leva a peça completa pra Viola. Um dia lá no teatro eles se pegam, e por um buraco que tem lá, o John Webster vê eles se pegando. E denuncia pro fiscal de eventos que tem uma mulher na peça. Corta e o Wessex chega lá no teatro cobrando Shakespeare. Eles lutam. E quando Shakespeare consegue render o Wessex, ele fala: "Esse aqui é o assassino do Marlowe." E o Wessex fala que ele não sabe de porra nenhuma, que ele apenas ficou feliz com a morte do Marlowe porque achou que o Shakespeare era o Marlowe. E o chefe da trupe do Almirante fala que aquilo é verdade, que o Marlowe morreu por causa de uma discussão na taverna por causa da conta. Aí o fiscal dos teatros aparece lá e fecha o teatro. E o John Webster tá lá pra mostrar quem foi. E o fiscal dos teatros vai na pessoa errada. Mas o John Webster joga um rato na roupa do Thomas, que começa a se mexer e acaba revelando o cabelão. A Viola pede desculpas pra geral e vai embora. E de noite a galera tá na taverna, triste, bebendo. O Burbage aparece lá, falando que os artistas têm que se unir e empresta o teatro dele pra eles fazerem a peça. A Viola se casa, o Shakespeare tenta ir atrás, mas não chega a tempo. Saindo do casamento, um panfleto sobre a peça voa até ela. Nossa, que conveniente, hein?
ela entrega o papel pra ama, que entende o rolê ali. Ela entra na carruagem e enquanto isso a ama fica distraindo o Vassex. A Viola aproveita esse momento pra escapar. E quando ele entra na carruagem, ele se dá conta de que tá sozinho. Aí uma multidão indo até o teatro lotadíssimo. E o cara que interpretaria a Julieta ficou com a voz grossa do dia pra noite. Quando parece que vai dar tudo errado, o Hansel pede ajuda pro Burbage, mas a Viola tava perto, ouviu e diz que sabe todas as falas. Tá na hora da Julieta entrar em cena e o Shakespeare tá desesperado, achando que vai dar tudo errado. E então a Viola entra no palco, mas não como Romeu, e sim como Julieta. O Vassex chega por lá também. Enfim, a peça acontece, como todo mundo sabe. Treta entre famílias, alguém morre, Romeu e Julieta se apaixonam, morrem, a peça acaba. E geral no teatro, após a peça terminar, ficou imóvel. Até que alguém começou a bater palmas e aí todo mundo bate palmas e se levantam para aplaudir de pé. O fiscal do teatro chega lá para prender a galera que permitiu que uma mulher atuasse. Só que a rainha tava assistindo a peça, galera. Ela tava lá disfarçada e chega botando a banca. A rainha passa um pano pra Viola, diz que ela sabe como é ser uma mulher num emprego considerado de homem. O Vassex tenta sair vazado de lá, mas a rainha cobra a aposta que eles tinham feito. Enfim, lá fora eles conversam. A rainha diz que não pode desfazer o matrimônio e quer pra ele entregar a grana da aposta pra Viola, que vai fazer a grana chegar ao destino. E o destino, no caso, era o Shakespeare, né? A Viola vai até ele, eles se beijam, falam coisas românticas. Ela diz que a rainha quer uma comédia dele, e na conversa que eles têm, eles conversam sobre a próxima peça que ele vai escrever, que é meio que uma história da Viola depois dela partir de barco, a peça Noite de Reis, que tem como protagonista uma viola. Aí aparecem as imagens que o Shakespeare está declamando e tal, um naufrágio, e a gente vê a Viola sobrevivendo e andando por uma praia. O filme acaba e os créditos entram. Galera, então eu gostei na real, eu acho que eu tinha visto esse filme na época, mas eu não lembrava de nada. É um filme divertidinho, mas é um filme que eu classificaria como sessão da tarde. Existe um drama ali, várias questões, né? O casamento arranjado, o amor proibido, a vocação proibida, vingança, pessoas morrendo. Mas não é um filme pesado, é um filminho bem água com açúcar. Ele é bobinho, ele é cheio de piadinhas. Eu acho que isso é o que mais me espanta quando a gente pensa que esse filme ganhou o prêmio de melhor filme, porque geralmente o Oscar gosta de premiar histórias que são mais intensas. Quase sempre o filme vencedor nessa categoria é um filme de drama ou um filme de guerra. E nesse ano em questão, haviam dois candidatos fortíssimos que se enquadravam em ambas categorias. Eram filmes de drama e eram filmes de guerra. O Resgate do Soldado Ryan e A Vida é Bela. Ambos os filmes com uma carga dramática muito mais pesada que a de Shakespeare Apaixonado. Então agora você deve estar se perguntando, mas Janu, se tinham esses filmes que eram mais do jeito que o Oscar gosta, como é que Shakespeare Apaixonado levou esse prêmio? E a resposta é simples, galera. Existe uma coisa que está fazendo parte da humanidade há tempos, e essa coisa em questão influencia muito a escolha das pessoas. A gente pode chamar essa coisa de diversas formas: propaganda, marketing, vender o peixe, molhar a mão de alguém. O responsável por Shakespeare Apaixonado ter se dado tão bem foi um cara chamado Harvey Weinstein, que era o chefe da Miramax na época. A Miramax foi uma das produtoras do filme. Entre o plano dele estavam coisas como dar jantares luxuosos para membros da academia, distribuir cópias do filme para críticos influentes, ataques contra o filme favorito a ganhar. O filme favorito naquele Oscar era O Resgate do Soldado Ryan. E o Harvey Weinstein espalhou o boato de que o filme se resumia aos seus primeiros 20 minutos e que depois disso era apenas encheção de linguiça. Teve também uma campanha fortíssima para os atores. Esse foi o ano em que a Gwyneth Paltrow ganhou o prêmio de melhor atriz. Algo que nós brasileiros não esquecemos, porque ela ganhou da nossa Fernanda Montenegro. E assim, muito provavelmente essa é a melhor atuação da Gwyneth Paltrow até hoje, pelo menos dos filmes que eu lembro dela. Mas o tempo total de tela da atriz que interpretou a Rainha Elizabeth I foi de 8 minutos.
e ela levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Então assim, complicado, né? Só que para entender isso tudo, a gente tem que entender o contexto. A Miramax foi comandada, por esse cara que eu citei, o Harvey Weinstein, que foi o chefe da empresa de 1979 a 2005, e ele foi muito bom em vender seus filmes, principalmente na década de 90 e início dos anos 2000. O Harvey Weinstein era um cara muito influente e soube usar essa influência para manipular a imprensa a favor dos filmes da Miramax. Inclusive, o Harvey Weinstein só deixou de ter a influência que ele teve em 2017, que foi quando vieram à tona várias denúncias de abusos sexuais cometidos por ele. Galera, foram mais de 100 denúncias. E entre elas, a própria Gwyneth Paltrow. Então assim, esse arrombado era um arrombado muito influente e soube usar tudo que ele tinha a favor dele e da empresa dele. A campanha de Shakespeare Apaixonado foi conduzida por uma mulher chamada Lisa Taback. E adivinha qual filme ela tá trabalhando na campanha do Oscar desse ano, galera? Óbvio que seria pra bomba Emília Pérez. Até hoje, Shakespeare Apaixonado ter levado tantos prêmios é considerado uma das maiores alucinações que já aconteceram no Oscar. Eles receberam 3 indicações e levaram 7 estatuetas para casa: melhor filme, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro original, melhor trilha sonora, melhor direção de arte e melhor figurino. Mas agora vocês já sabem porque tudo isso aconteceu, né? É porque no mundinho capitalista que a gente vive, nenhum poder é maior que o poder financeiro. Então agora quando você escutar alguém falando: nossa, eu não entendo como Shakespeare Apaixonado e Emília Pérez tiveram tantas indicações, você já sabe a resposta. Foi dinheiro, galera. Sempre é dinheiro. Dito isso, vamos pro momento... Premiação em notas de ano. Melhor frame, melhor frame, melhor frame. Galera, tem uns frames bonitos no filme e sim, a direção de arte dele é bem legal, os figurinos também. Comparado com Emília Pérez, isso aqui é uma obra de arte impecável. Então eu separei esses frames aqui, tipo esse, ou esse aqui. Melhor transição. Galera, não tem nenhuma transição uau nesse filme. São todas bem normaisinhas pra falar a verdade, então eu nem vou citar nenhuma. Melhor personagem. É o agiota. No fim, tudo que ele queria era ser amigo do teatro. Era apoiar as artes. A agiotagem foi a forma que ele arranjou para se manter e prosperar. Um abraço, agiota! Pior personagem. Galera, é o Lord Vassex. Só ideia torta e ele é muito burrinho. O Shakespeare protegendo o rosto, com a mãozona perto da cara e ele não se tocou que era um homem? Porra! E é como diria o Claudinho Bochecha, né? Berreco, abra o seu olho. Nota, Janu lançou a nota. Galera, então, esse filme é um filme 3 anos e meio. Igual eu falei, ele é um filminho leve, ele é bobinho, ele é divertido. Merecia um Oscar? Não merecia. Mas não é o pior filme que você vai assistir na tua vida. O pior filme tá concorrendo esse ano, se chama Emília Pérez. Perto dele, isso aqui foi fantástico. E eu acho que se não tivesse todas essas questões das premiações do Oscar, do Harvey Weinstein, era um filme que, sei lá, não teria sido ofensivo pra ninguém. E é por isso que Shakespeare Apaixonado é um filme 3 anos e meio. Janu. Curte o vídeo se você gostou dele, comenta algo que você ficou pensando e manda esse vídeo pra alguém que queira entender porque esse filminho tão normal ganhou o Oscar de 1999. Meu nome é Kleber Januário, eu sou formado em design, eu tô aqui toda semana falando sobre cinema. Cogite se inscrever aqui no canal e se você já é inscrito, que maneiro que você voltou. Se você gosta dos meus vídeos e quer apoiar o canal de alguma forma, agora você pode ser membro aqui do canal ou pode me fazer um pix pra chave que tá na descrição. E é isso, muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo, tchau!